aproveitar, né? Aproveitar que deu certo lá. Nossa do céu. Se o outro vídeo foi postado, esse aqui também vai ser, que eu tô usando a mesma coisa, com a mesma roupa. Ó, hoje, que é um dia diferente pra vocês, mas é algumas horas depois pra mim, parei pra comer um pastel na feira. Seguinte, falar uma coisa séria, hein? Não sei quantos de vocês já viveram essa realidade de pais divorciados. Eu recebi algumas lá no Instagram também a respeito disso, divórcio dos pais, separação dos pais, o que um filho tem que fazer, como o filho tem que se comportar, como reagir, ficar perto do pai, ficar perto da mãe, você tem que apoiar um dos lados, você não pode se meter na situação. Realmente uma situação muito complicada, família. Então, como tudo que a gente vai conversar aqui, não existe uma regra, tá? Não existe, tipo, uma receita de bolo pra ser seguida em cada uma dessas situações. Não tem como. Cada pessoa reage de uma forma a uma situação. Além do que, tipo, a idade onde você passa por uma situação varia, é uma variável que pode mudar tudo. As pessoas que estão perto de você na situação varia, muda tudo. O lugar onde acontece muda tudo. O seu relacionamento, o seu tipo de criação, a cultura da sua família muda tudo. Então, muitas das coisas que a gente vai conversar ainda, elas são completamente tipo, pessoais, né? São situações muito pessoais, né? Eu não tenho como dizer, ó, se você fizer isso vai dar certo, ou faça isso. Não tenho como garantir que vai dar certo. Eu posso dar alguns conselhos, algumas dicas, algumas experiências do que eu passei, do que eu fiz ou que eu deixei de fazer, coisas que eu fiz certo, coisas que eu fiz errado também, mas que podem te dar um norte. Às vezes a pessoa tá sem noção nenhuma, sem ideia nenhuma do que fazer, às vezes pode te ajudar de alguma forma. Então esse é o objetivo, tá? Não tô aqui querendo ser voz da razão e dizer que a forma correta de se comportar nessas situações é essas, até porque muitas delas eu não me comportei da forma correta. Vou passar aqui pra você, evita esse caminho aqui que vai complicar ainda mais. Então, sobre divórcio dos pais. Eu vou falar aqui sobre se é certo ou se é errado, isso talvez seja um vídeo pro tomar cuidado falar, se pode, se não pode, não vou focar nisso. Vou focar na situação que aconteceu uma situação, houve o divórcio ali. O que você tem que fazer, como você tem que reagir. Nesse vídeo estou conversando com filhos que passaram pela experiência de ver seus pais se divorciarem. Como eu falei, o que mais dificulta nisso tudo é a idade. A idade com que você passa por uma situação dessa, eu acho que é a pior variável de todas. Se você passa por uma situação dessa com 9 anos, você vai reagir de um jeito e pode desencadear alguns traumas pela idade que você passou. Se você passa por isso com 12, 13, é outra realidade. Com 15, 17 anos é outra. Quando você já é mais velho, 25, 26 anos, é outra completamente diferente. Muito provavelmente você já estava tocando a sua vida e aconteceu, mas não afetou tanto você. Muito mais complicado quando acontece, você tá ali naquela realidade daquela casa, quando você ainda mora junto, né? E aí você sente aquilo na pele. O motivo pelo qual um divórcio é desencadeado também é muito complicado. Como eu falei, não vou conversar sobre os motivos que levam pais a se divorciarem, né? Mas na perspectiva do filho também atrapalha bastante. É muito diferente um divórcio amistoso, não sei se isso é possível, entre duas pessoas que falam realmente não dá certo, vamos se divorciar, ou um divórcio que é desencadeado por uma traição ali no matrimônio, ou por desistência de um dos lados, não, realmente não quero mais saber de você, é outro bem complicado, a questão financeira ou questão de agressão, cada um dos pontos muda muito o caminho a ser seguido. Então eu vou numa geral, tá, gente? Vou tentar dar uma linha geral aqui, não focando no motivo. Eu vou tentar focar no houve um fato, aconteceu o divórcio. Qual a melhor forma genérica de um filho se comportar, independente da idade, do motivo e tudo mais. Vamos tentar ignorar um pouco essas variáveis, apesar de eu saber que elas são muito cruciais para definir a sua caminhada dali para frente, tá? Mas posturas que você pode tomar sem pensar nelas. É o seguinte, primeira coisa de tudo é perdão. Perdão para o cristão, ele é a origem de praticamente tudo, gente. De verdade, o perdão, ele muda a vida da pessoa. Quem sabe perdoar, sabe viver de uma forma muito diferente. Na verdade, quem sabe perdoar sabe viver, tá? A Bíblia deixa bem claro que quem não perdoa não é perdoado. A Bíblia também deixa claro naquela história que Jesus vai jantar na casa de um fariseu e uma moça chega ali, se joga nos pés dele. E aí os fariseus começam a olhar, nossa, uma pecadora chegando perto de Jesus. E Jesus ele fala, ó, quem tem muitos pecados perdoados sabe amar de uma forma diferenciada. Quem compreende o perdão que recebeu sabe perdoar e sabe amar de um jeito especial. Tem muita gente que ignora os pecados que tiveram perdoados por Jesus e tem muita dificuldade de perdoar pecados de outras pessoas, tá? Tem muita dificuldade de perdoar falhas de outras pessoas. Elas se sentem extremamente injustiçadas, não perdoam. E nessa situação, gente, é muito importante que o filho e a filha saibam perdoar. Todo mundo tem um processo diferente para perdão.
Tem gente que demora muito tempo para perdoar. Tem gente que consegue perdoar rápido. Essa situação eu acredito que seja uma que leva um pouquinho mais de tempo. Mas independente se você precisa liberar perdão sobre seu pai, sobre sua mãe, até sobre você mesmo, libere perdão, tá? É muito importante que você não permita que nenhuma decisão de outras pessoas limitem a sua história com Deus. Não se prenda a traumas, não se prenda a decisões de pessoas, não se prenda a medos, porque como eu falei, eu sei que é um processo, gente. Não tô falando que é fácil tudo isso, tá? Mas tô falando que com Jesus é possível, é muito possível. Você olhar e falar, a decisão foi deles, eu não posso deixar isso atrapalhar a minha vida. Tem gente que abandona os estudos porque os pais se divorciaram, gente que desencadeia uma depressão muito grande, gente que desiste da própria vida, entendeu? Não faz isso. Você tem a sua vida. Tem um texto na palavra de Deus que fala que se os pais comerem uva, os dentes dos filhos não tem como sujar, porque quem comeu uva foi o pai, não foi o filho. Então, é eles, tá? É entre eles. A gente tem que saber dividir muito bem as coisas. Tem filhos que pegam um peso pra si, começa a pensar, meu, será que eu que desencadeei isso? Será que eu fui o responsável por um divórcio? Eu sendo filho não fui um motivo suficiente pra manter meus pais unidos? Gente, tira isso da cabeça de vocês, tá? Vocês não tem nada a ver com isso. Tira isso mesmo. Isso é seta maligna pra tentar tirar a atenção de vocês da vida de vocês, impedir que vocês alcancem todo o potencial que Deus já colocou em vocês. Seus pais comeram uva, os dentes estão limpinhos, é só você continuar escovando, mas você tem responsabilidade sobre as uvas que você come, tá? A partir de agora, você é responsável por você mesmo. Outro ponto importante é a questão da dificuldade de escolher um lado. Eu não sei quem tava certo na situação, entendeu? Eu tenho que escolher um lado, o que eu tenho que fazer? Se alguém vacilou, isso o perdão já cobre também. Ele ajuda demais. Acho que o perdão é a palavra-chave para tudo isso aqui. Um filho que visualiza o divórcio dos pais, ele fica bem ressentido por isso, que é uma sensação estranha, não é? Você olha e fala, como assim? Eles me trouxeram pra cá e agora vocês estão tomando uma decisão dessa sem pensar em mim? Não dá esse pensamento. Eu acredito que não sou só eu que passei por isso, porque é uma sensação muito profunda e muito dolorida de você olhar e pensar que você não foi suficiente para manter seus pais juntos. Você não é ali o fruto daquele relacionamento. Por que acabou? É muito tenso, mas isso não é verdade. Como eu falei, não é verdade. Tira isso da cabeça de vocês. O Espírito Santo possa ministrar no coração de vocês aí e libertar qualquer tipo de pensamento do tipo. A gente não é responsável por nada disso, não é uma escolha nossa, tá bom? E a gente não tem que escolher um lado. Pode ser que tenha alguém errado na situação? Pode ser sim que tenha alguém muito errado na situação, ou pode ser uma situação neutra, como eu falei. Se tiver alguém errado, perdão tem que cobrir, só que assim como a palavra ensina, a gente tem que expor as obras das trevas à luz. Então a gente também não pode ser completamente imparcial, tá? Só que independente disso, o respeito tem que ser completo. A gente tá falando aqui de pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. A gente tem que falar dos dois. Independente de quem tá certo ou errado, o respeito precisa existir com os dois, tanto com toda a história que tiveram, quanto com a atualidade, quanto o que eles ainda vão construir, tá? A gente continua sendo filho, e o trabalho do filho, a responsabilidade do filho é honrar. Então, seu pai magoou sua família? Meu, respeita seu pai. Sua mãe magoou sua família? Respeita sua mãe. Qual dos dois que deu o start inicial? Qual dos dois falou a partir? Eu quero o divórcio. Os pais, eles não deixam de ser pais só porque eles se divorciaram. A gente precisa amar os nossos pais. Óbvio que a gente não precisa amar a decisão deles, nem o pecado se existir, ou a decisão, por mais estranha que seja. Não precisa, não é obrigado a amar isso, não é obrigado a concordar. Mas amar e respeitar o pai, a pessoa do pai, a pessoa da mãe, é muito importante. Por quê? Como eu falei, é responsável pela uva que você come. Aí seus pais pisam na bola ali, tomam uma decisão dessa, você se sente muito prejudicado, e agora você começa a criar reações em você que também são negativas. Não peca por causa de pecado de outras pessoas, não vacila por causa de vacilo de outras pessoas. Não deixa a decisão de outras pessoas fazerem você tomar decisões que você não precisa, entendeu? Você não precisa se revoltar, você não precisa largar a igreja, você não precisa entrar em depressão, você não precisa. Às vezes a gente acha que é um efeito dominó, mas é um efeito dominó se a gente permite, galera. Eu tô falando de coisas que eu já fiz, tá? Falando de respeitar as escolhas futuras, eu tive muita dificuldade com tudo isso. Não fui um rapaz assim que se comportou direito, não. Eu era tipo aquele menino de filme, aquele adolescente rebelde, que a mãe entrava, tava tocando guitarra no quarto no último volume. Mas em uma situação que já era complicada, ficar ainda pior. Então, eu demorei um bom tempo pra aprender e perceber que o quão errado eu estava nessa situação. Tem um texto na palavra que é muito pesado, que ele fala que aquele que não cuida da própria casa, ele é pior que um descrente. A situação dele é caótica, porque ele é pior que uma pessoa que não acredita em Jesus. Ele é um dos piores dos hipócritas que existem. Eu não aceitava o que tinha acontecido, não conseguia. Mas o Espírito Santo foi trabalhando e graças a Deus hoje está muito diferente. Para a glória e honra de Jesus, eu consegui compreender. O amadurecimento e o tempo ajudam demais também, viu, gente? Não são coisas que acontecem do dia para noite, não. Isso é super compreensível. Não se martirize também por isso. Meu, ainda tô com dor, ainda tô chateado, não precisa se envergonhar. É normal, óbvio.
acredito eu que nenhuma família quer que algo do tipo aconteça. Acredito que nenhuma família programa isso, planeja isso. É algo que é triste quando acontece. Com certeza é triste. Só que a gente tem que pensar o seguinte: aconteceu, daqui pra frente precisa ser o mais santo e o melhor possível. Seja um instrumento pacificador aí na sua casa, para manter as coisas na linha. Aconteceu, não sei se você ficou mais próximo do seu pai, da sua mãe, com quem a guarda, tem toda essa questão de guarda também. Mas esses pontos que eu tô falando de perdão, de respeito, ele é genérico, ele é algo que independente dessas coisas, ele precisa existir, tá bom? Não seja um filho que vai crescendo aí querendo se vingar do pai, querendo se vingar da mãe, que é isso que eu tô falando. Se Deus tem um plano pra sua vida, aí você tá deixando uma escolha de outras pessoas definir o seu futuro, definir as suas escolhas. Definir o que você vai fazer amanhã. Isso não pode acontecer. Você tem a liberdade de Cristo Jesus para viver a história, a melhor história do plano que ele preparou para você. Você não pode abrir mão disso. Se você estava até agora, até hoje, as suas emoções, as suas reações estavam sendo por causa de decisões de outras pessoas, dos seus pais, muda isso agora. Tem um tempo de oração aí para já mudar a sua mentalidade, mudar o seu coração. É de dentro para fora que começa esse processo aí. Uma coisa que é muito importante, é muito comum acontecer que uma das partes, pelo apego que tem, o respeito que tem, meio que trava na própria felicidade. Passar um exemplo meu, eu tinha muito medo, de verdade, eu tinha um receio muito grande de sorrir, de simplesmente sorrir. Quando meu pai me ligava: e aí, filho, tá bem? Eu fazia uma cara de triste, fazia uma cara de dor. Por quê? Porque eu não queria que ele sentisse que eu estava bem o suficiente sem ele por perto, entendeu? Era algo que estava na minha cabeça. Não, meu pai não tá aqui do meu lado, eu amo meu pai. Se eu sorrir e ele estando longe, pode ser que ele pense que eu não preciso dele, mas eu amo meu pai. Então como é que eu vou demonstrar que eu amo meu pai? Eu vou ficar sempre triste. E aí, filho, você tá bem? Não, pai, não tô bem, não. Isso não é uma postura nobre, tá? Pode parecer muito nobre, mas não é. Viva a sua vida. Vive a sua vida. Vai tocar a sua vida. Vai ser feliz, sim. Não se amarre, não abrace dor e luto, gente. Tem muita gente que se apega a trauma e fica com medo de soltar os traumas, porque depois que o trauma vai embora, acaba a desculpa também, né? Você se liberta de um trauma e reconhece que Jesus já pregou os medos, seus traumas, suas dores, tudo isso na cruz, a pessoa fica sem desculpa pra chorar. Eu tô falando de mim mesmo, tô falando de algo que eu passei. Eu sei do que eu tô falando. A pessoa, ela não tem mais o que se apegar. Por que você tava revoltado? Tava revoltado porque você tava traumatizado. E agora que você não tem mais trauma? E agora não tem mais por que ficar bravo toda hora. Agora não tem mais por que ficar respondendo. Agora não tem mais por que ficar toda hora com cara de emburrado, com cara de triste. Ou você reconhece que Jesus já pregou tudo isso na cruz e reconhece a obra salvadora dele na sua vida, ou você abraça um trauma. É uma decisão pessoal isso, gente. Tem gente que gosta de abraçar trauma, porque aí ela tem liberdade, tem justificativa, né, pra tomar algumas posturas. Alguém vem falar com ela, ela é ignorante, ela é bruta, ou ela chora, ela recebe atenção por aquilo. Eu não tô falando que é birra, não tô falando que é mimo, não tô falando que é frescura, tá? Eu tô falando eu tô falando de algo que eu sei que eu senti. Tinha uma dificuldade ali, tinha sim trauma. Aqui em um momento eu tive que decidir quem era maior, Jesus ou o meu trauma. E eu tive que decidir isso. E eu não posso dizer que Jesus não é maior que o meu trauma. Só que a partir do momento que eu reconheço que Jesus é maior que tudo isso, nada disso mais tem poder pra controlar qualquer emoção minha. É uma loucura, né? É uma coisa muito doida. Porque, e aí? Você vai chorar por quê? Você vai responder por quê? Não tem mais motivo. Você não falou que Jesus é o seu salvador e que ele é maior do que tudo isso? Nem o tempo do luto é normal, todo mundo tem o seu processo. Para alguns é semanas, outros meses, outros anos, sim. Pode ser que leve anos para você superar uma situação, mas a gente tem que superar tudo isso, tá? E Jesus, ele é suficiente pra gente superar isso. Ele, como eu falei, a obra dele é completa. Então vive a sua vida, tá? Sorria sim, vai construir a sua vida, vai fazer o que você precisa fazer, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai se aproximar de Deus, aproveita o luto para se aproximar de Deus, que é muito importante, mas vive a sua vida. Discordar de algo não significa que você tem que ser revoltado contra aquela situação, um rebelde contra a situação, ou alguém que ignora outros princípios bíblicos para atender não faz sentido. Tem que levar a paz e a gente tem que viver a nossa vida. Vive a sua vida, perdoa para você poder viver a sua vida, pra você não ter nada te amarrando. Não abrace traumas, não abrace lutos. Estranho seria se os filhos não tivessem luto pelo divórcio dos pais. Obrigado de verdade você que assistiu até aqui. Não sei se esse vídeo ficou longo, espero que tenha ficado interessante, espero que tenha ajudado de verdade. Que Deus abençoe demais a sua vida. Você tem um futuro garantido na mão do Senhor. Só precisa se libertar de qualquer tipo de coisa que ainda esteja te amarrando ao passado e ainda por decisões de outras pessoas para você viver tudo que Deus tem para você. Certo? É nóis, família!